Olá, boa tarde. Hoje a tia está aqui para a nossa aula de português, certo? Lá no capítulo 12, página 35, é a cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Alguém de vocês já foi para a escola sozinho de bike, que é a bicicleta? Aqui é uma criança de 5 anos, um pouquinho menor do que vocês. Aqui nós vamos acompanhar a leitura, certo? Que a tia vai estar lendo, que são de pequenos hábitos que podem contribuir para se viver com felicidade e com saúde. Temos aí o texto de Jéssica Miauer, de 8 de agosto de 2016, é uma reportagem, certo? Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Em alguns colégios, é até mesmo proibido estacionar carro na estrada. Não é seguro para as centenas de crianças que chegam a pé ou de bicicleta, explica Lars Christian Eriks, diretor de uma escola local. Os policiais dão multa para os pais que insistem em fazer isso, conclui. As estatísticas é favorável, mas não se reflete em toda a Dinamarca. Pelo contrário, apesar de o uso de bicicleta ser altamente incentivado no país, nos últimos 30 anos o número de crianças que vão de carro para a escola subiu 200%. O governo de Odense não quer ver esses números se refletirem em seu município e por isso investe em mobilidade urbana. Antes de entrar na escola fundamental, durante a educação infantil, crianças são ensinadas a andar de bicicleta, ainda dentro do pátio. Além disso, a cidade criou um programa de Cycling Happy School, o pedale feliz para a escola, em tradução livre, para ensinar as crianças como se comportar no trânsito, andar direitinho, a respeitar os sinais, sempre na faixa de ciclista. A maior parte dos adultos também utiliza a bicicleta para trabalhar e sair. Mesmo assim, a cidade quer aumentar ainda mais o índice de ciclista em suas ruas, como a quantidade de ciclovias já dá conta do recado. O foco agora é criar estacionamentos de bicicleta e tornar o meio de transporte cada vez mais conveniente para as pessoas. Partiu Odense? Odense é um lugar bem distante, do nosso país, que é o Brasil. E aí, você gostaria de morar lá em Odense? Lá onde todo mundo utiliza a bicicleta para sair, para passear, para ir à escola, para ir para o trabalho? Bem legal, Menos poluição nesse país. Primeira questão na página 36. Qual é o assunto da reportagem que o professor acabou de ler? Qual é? É os problemas de trânsito de Odense, as crianças de Odense irem sozinhas de bicicleta para a escola ou os riscos de ir de bicicleta para a escola? 2. De acordo com o diretor Lars Christian Eriks, os policiais multam os pais que insistem em fazer o quê? Lá no texto tem dizendo que a tia acabou de ler. Os policiais, eles multam os pais que insistem em fazer o quê? Em estacionar o carro na entrada de alguns colégios. Por quê? Porque corre risco para as crianças que vão a pé ou de bicicleta. 3. Você vai ler os trechos abaixo e vai pintar as respostas corretas, no item A e no item B, certo? Você vai pintar um desses quadrinhos. No item A, você vai pintar um quadrinho que está correto e no item B, o quadrinho que está correto. Passando lá para a página 37, você vai ler o trecho, que é um pedacinho lá do texto da reportagem que a gente acabou de ler. O governo de Odense não quer ver esses números se refletirem em seu município e por isso investe em mobilidade urbana. As duas palavras mobilidade urbana, elas estão um pouco mais escura, em negrito, destacada. Você e seus colegas sabem o que significa mobilidade urbana? Não sabem?
Mobilidade urbana, o que é? Você vai colocar nesse quadrinho. É a capacidade de as pessoas se locomoverem com facilidade nas cidades. Então, mobilidade urbana é a capacidade de as pessoas se locomoverem com facilidade nas cidades, certo? E a bicicleta facilita, ajuda, né? A você não ter que passar tempos e tempos parado no trânsito para chegar, se atrasar. E é questão também de cuidar do meio ambiente, não é? De não estar poluindo a cidade. Quinta questão, releia o seguinte trecho do texto. Como a quantidade de ciclovias já dá conta do recado, o foco agora é criar estacionamento de bicicleta e tornar o meio de transporte cada vez mais conveniente para as pessoas. Partiu Ondens? De que outra forma a expressão destacada no trecho poderia ser escrita? Dar conta do recado poderia ser o quê? É suficiente, já é o bastante, não é? Poderia ser substituída por essas palavras. E partiu é a mesma coisa de quê? De vamos. Vamos, né? Vamos para algum lugar. Lá na página 38, nós vamos aqui partir para outro assunto, que são as palavras e expressões que indicam quantidades. Quando, por exemplo, eu falo as palavras, vamos dizer, a cada 10 crianças, 2 comem frutas. Aí eu estou expressando uma quantidade em uma frase. Eu estou falando que 10, né, tem uma quantidade de 10 crianças, que é o total, 2 dessas crianças comem frutas. Ou seja, eu estou utilizando quantidades em uma frase. E aqui nós vamos ver essas expressões ou palavras que indicam quantidade. Primeira questão da página 38. Leia o trecho abaixo. Na cidade dinamarquesa de Odense, com 190 mil habitantes, 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Pinte o trecho as palavras que indicam quantidade. Quais são as palavras aqui que vão indicar quantidade? 4, a palavra 1000 também, e 5. Essas palavras indicam quantidade. Você vai pintar ela lá no trecho. B. Represente a informação. 4 entre 5 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou skate. Você vai desenhar aí, nessa cena aqui abaixo, você vai desenhar o quê? Você vai desenhar aqui as crianças, a quantidade que está sendo pedida aqui nessa pistazinha aí, até chegar à escola. E na página 39, você vai marcar um X, a maneira das crianças podem afirmar que em Ondense, considerando que 4 entre 5 crianças, ou seja, de 5 crianças, 4 vão de bicicleta ou a pé, apenas uma vai utilizar o transporte. Você vai marcar aí as opções. Aí você vai marcar o X nas opções que afirmam, certo? Tem mais de uma opção aí para você marcar o X. Na 2, abaixo, a mesma informação foi escrita de 2 formas. Leia e responda aos itens. Forma 1. Em uma sala de aula com 20 alunos, 16 crianças vão para a escola a pé, de bicicleta ou de skate. Em uma sala de aula com 20 alunos, a maioria das crianças vai para a escola a pé, de bicicleta ou de skate. Nessas 2 formas, você vai pintar o que há de diferente na escrita das 2 formas. A forma 1, ele vai falar que são 16 crianças vão para a escola a pé. E na forma 2, ele vai falar que a maioria das crianças, ele vai trocar aí, né? Trocar a quantidade pela palavra maioria. Das crianças, vai. Na B, em qual das 2 formas a informação é mais exata? É a maioria ou quando ele diz que são 16 crianças? Qual é dessas 2 formas e depois você vai dizer o porquê.
Aqui tem um quadrinho que ele vai explicar um pouquinho sobre as exatas e o que são não exatas, que levam mais gerais. Ao escrever um texto para falar de quantidades, podemos usar as palavras e expressões para indicar quantidades exatas e não exatas. Exatas, quando você realmente utiliza a palavra com um número, 10, 2 a cada 3, a metade. E as não exatas são a maioria, ou a maior parte, ou mais ou menos. Você não está dizendo a quantidade em si, certo? Você está falando o quê? Você está dizendo que a maioria, você não sabe a quantidade exata. Lá na página 40. Para colocar em prática o que você acabou de ver sobre palavras e expressões que indicam quantidade, você vai seguir aqui as instruções. Aqui tem o passo 1, você vai responder essa enquete. Pensando na sua alimentação e na prática de exercício em seu dia a dia, você é uma criança que tem hábitos saudáveis? Sim ou não? Aí você vai marcar aí. Segundo passo. Com a ajuda de um professor, contabilize de acordo com a resposta, atuma o resultado da enquete e anote abaixo. Aqui a gente só pode responder quando todos mandarem, se sim ou se não. Aí a gente vai saber se a maioria marcou sim ou não. Terceiro passo. O terceiro passo só pode ser realizado depois do resultado da enquete, né? Que é para a gente colocar na nossa sala a maioria, a maior parte, ou a minoria ou a menor parte das crianças respondeu que tem hábito saudável. Então, essa parte a gente só vai responder depois que vocês me enviarem, tá? Se tem hábito saudável, sim ou não, aí a gente vai contar e depois a gente responde essa parte, tá ok? Então, essa nossa atividade, da nossa primeira aula, é até aqui, tá ok? Beijão e até mais!